Bom, pessoal, aqui tá o espelho, né, que eu ganhei da minha vizinha. Ele tá quebrado aqui, aí tem todo essa parte aqui que ele rachou de fora a fora. Só que ele é um espelho enorme, ele deve ter aí quase 1,5 m por uns 70 de largura. Então é um espelho bastante grande e eu não quero, né, desfazer dele de jeito nenhum. Eu preciso encontrar uma proposta bem legal para estar aí desenvolvendo com esse espelho, para aproveitar esse espelho. Então, pessoal, eu vou transformar ele num objeto decorativo e para a gente poder estar aí aproveitando, né, o espelho que quebrou. Como ele é bastante grande, eu acho que o design que eu vou desenvolver nele vai ficar legal, vai ficar bem bonito e eu vou poder estar aí usando até mesmo nos meus eventos, né, nas decorações de evento. Ele tem uma estrutura aqui, ó, de alumínio, né? Ele, em volta dele todo tem essa estrutura de alumínio. Embaixo só tem o espelho mesmo, mas eu quero estar colocando um papelão, né, para poder dar mais segurança e proteção pro espelho. E e agora eu vou fazer a limpeza dele, ele tá bastante sujo e ele tá com bastante pinguinhos, assim, de tinta, né, de tinta preta. E eu tô passando um thinner pra poder fazer essa limpeza. Não tá sendo fácil sair, mas eu vou persistir aqui na limpeza pra tentar tirar todos os resíduos de sujeira e de tinta, né, que tiver no espelho. Eu vou continuar, pessoal, limpando todo o espelho. E depois eu volto para mostrar para vocês o passo a passo do que vai ser desenvolvido nesse espelho. Aguarda aí. Bom, pessoal, aí nesse caso eu já tinha feito esse desenho, né? Eu risquei um desenho aí aleatório do jeito que eu queria. E eu fiz lá o creme assim, sabe? Uma massa mais molinha do gesso. Coloquei no saquinho e fui fazendo dessa forma que eu tô mostrando aí. Só que nessa que eu fiz aí, maior, eu cortei um buraquinho maior para que ficasse assim mais grosso, né? E aí eu fui fazendo com o pincel, puxando ele para baixo, para fazer esse desenho aí como se fosse assim num 3D, que ficasse alto relevo. E fui fazendo assim com gesso. Aí depois eu fiz esses raminhos aí, né? Pra dar assim uma profundidade nas pétalas, né? Eu fiz como se fosse o modelo de um galho, né? Com umas flores assim bem simples, algo assim bem aleatório mesmo. E aí eu fui fazendo esses risquinhos aí para dizer que era o miolo da minha flor. Só que eu quero que vocês continuem assistindo porque vai ter mudança depois disso aí, porque tudo isso é um teste que até então eu não sabia se ia dar certo ou não. A princípio eu gostei, ficou bonito fazendo com gesso, né? Mas eu não sabia se o gesso ia colar no espelho. Aí eu vim com o pincel e fui acertando aí, passando o pincel para poder ir modelando do jeito que eu queria. Enquanto o gesso ainda estava mole, né? Eu fui fazendo essa modelagem aí, modelando mesmo o gesso com o pincel. Nada muito difícil, bem simples também de fazer. Então eu fui fazendo e observando, né, na medida que o gesso ia endurecendo, se realmente ia dar certo, se ia ficar colado no espelho. Depois que endureceu, eu vim passando uma tinta à base de água em toda a moldura feita com o gesso. Eu pintei tudo, né, tudo com a tinta branca, porque eu pensei em passar a tinta para ver se dava uma melhor fixação ali do gesso. E assim eu fiz em tudo, pintei tudo, essas pétalas maiores, né, mais grossas de gesso, eu percebi que ela fixou no espelho bem melhor. Já esses miolinhos aí que eu estou pintando,
esses cabinhos bem fininhos aí que eu estou pintando, esses cabinhos, infelizmente, eu percebi que eles endureceu, que ele secou, mas ele não tinha uma aderência no espelho. Ele saía do lugar, eu ia pintando, eles iam saindo, ia quebrando, sabe? Não tava ficando legal. Mas mesmo assim eu persisti e continuei pintando tudo. Aí no cantinho também tava quebrado, né? Então eu aproveitei para fazer tipo a metade de uma florzinha ali para poder disfarçar os quebrados. E aí também fui pintando com a tinta à base de água na cor branca. Aí depois, pessoal, que secou, eu fui tentar limpar a tinta branca do espelho. E nesse momento foi que eu percebi, ó, que não prestava, tá vendo? Que ele vai quebrando, ele não para, o cabinho não cola no espelho. Eu tentava organizar novamente, mas ele saía fora e quebrava. Aí nesse momento eu percebi que não ia dar certo essas partes mais fininhas, né, de gesso no espelho. Que infelizmente ele não ia grudar no espelho, não ia dar uma aderência legal e tava soltando. Eu ia limpar a tinta, mas ele continuava se soltando do espelho, quebrando, sabe? Eu percebi que ele tava solto, tava dando bastante mão de obra, né? Porque na hora de limpar a tinta do espelho, realmente ficava difícil de limpar, mas tinha que limpar para ficar com um acabamento legal. Aí eu decidi fazer de biscuit. Então, eu peguei e comprei o biscuit. No outro dia, esperei que o gesso secasse mais, né? E no outro dia, eu peguei o biscuit e fui modelando assim, ó, e fazendo as pétalas bem mais alta e colando por cima do gesso, né? Que já estava colado. E aqueles cabinhos fininhos que estavam no meio da pétala, eu tirei todos, porque infelizmente não deu certo. Aí eu fiz de biscuit. A florzinha do canto também que eu tinha feito bem fininha, eu ranquei, porque não deu certo. E aí fiz assim também de biscuit. Fiz essas florzinhas do cantinho aí também na parte de cima, fiz de um lado e do outro. Só para dar um efeito de continuidade, né? Aí eu fiz essas florzinhas, modelei tudo na mão mesmo, tá, pessoal? Coisinha bem simples, uma delícia trabalhar. Eu nunca tinha mexido com massa de biscuit, amei, adorei mexer. É uma massa que é maravilhosa, do jeito que você modela, ela fica. E ela tem uma ótima aderência, né? O único problema é que demora demais para secar. Eu tive que esperar por volta de uma semana para secar. E agora, pessoal, é hora de pintar.
Pessoal, acho que eu vou mudar aqui, vou pintar no azul mesmo. E vou ver, vamos ver aqui o que vai virar, tá? Então, eu vou seguindo aqui pintando. Porque depois eu vou ter que fazer uma limpeza, né? Bem minuciosa. E eu vou seguir limpando aqui, pintando. E vamos ver no que vai virar isso aqui, como que vai ficar. Depois eu vou colocar aqui uns tonzinhos bem na beiradinha aqui. Eu vou passar uma outra corzinha, mas depois eu falo pra vocês como que vai, qual cor. Que eu acho que vai ficar bem legal, bem bonito, mas vamos lá, né? Vamos pintar aqui primeiro. E eu acho que eu vou pintar com esse tom de azul mesmo. Tá? Eu tô percebendo que aquele verde ali tá muito sem graça, muito estranho. E aí eu vou pintar com esse verde mais forte aqui, com esse azul mais forte. E depois a gente verifica como que vai ser necessário finalizar, fazer aqui a finalização dessa pintura, sabe? Se o espelho vai ficar vazado mesmo, ou se eu vou ter que fazer, assim, uma pintura mais completinha, sabe? Com assombreamento e tal. Aqui não tem segredo, né, pessoal? É só seguir mesmo aonde tiver a massa. Aqui, por exemplo, ó, bem aqui de baixo, ó, vai ser bem ruim pra pintar, né? Todo jeito vai sujar o espelho. E assim, depois vai dar uma mão de obra pra limpar, que só Jesus na causa. Mas, eu acho que vai valer a pena depois que tiver tudo prontinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar todo ele, todinho, com esse tom de azul. E depois eu mostro pra vocês, conforme eu for pintando, eu vou ver se vai ser necessário pintar aqui também, sabe? Todo o miolo das pétalas, eu vou deixar só no espelho vazado aí mesmo. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou pintando aqui, no andar da carruagem, eu vou filmando pra vocês. Então, vocês... Agora eu vou fazer o mesmo processo em tudo. E depois eu volto pra mostrar como que ficou ele no geral. Bom, pessoal, agora que eu já pintei todo de azul, eu vou passar esse dourado nos relevos, né? Eu vou dar umas pinceladas nos relevos, nas beiradinhas aí, vou passar por cima de todos os relevos que eu fiz com a massa de biscuit, eu vou dar essas pinceladas utilizando a tinta da Betume, no ouro solar. E vou passar por cima, que eu acho que vai dar um efeito bonito, né? Eu já dei aí, eu acabei pintando o espelho também nessas pétalas de baixo. Passei um pouquinho mais do preto, depois dei uma sombreada com branco, uma iluminada com branco. E agora que secou, eu venho passando o dourado, né? Por cima desses relevos aí. Eu vou fazer isso em toda a peça e vou mostrar para vocês depois como que vai ficar, como que essa peça vai ficar prontinha já, né, na parede, para ver se ela realmente vai dar um efeito legal no espelho, vai dar um efeito decorativo. E assim, eu já estou gostando do resultado antes de estar pronto. Eu acho que vai ficar legal sim, eu acho que vai valer a pena todo o trabalho. Aí depois eu vou tirar todo o excesso de tinta, né, que ficou sujando o espelho nos lados, né, de ladinhos aí da moldura do desenho que eu fiz, dessa arte que eu fiz aí com o gesso e a massa de biscuit. E aí, pessoal, depois que eu terminar tudo, eu mostro para vocês como que ficou. Bom, pessoal, e continuamos aqui passando dourado por cima de todo esse azul para dar esse efeito assim mais metalizado, né? Vai ficar parecendo que é um metal. Bom, pessoal, e assim ficou o espelho depois que foi feita toda a pintura, toda a finalização da pintura. Espero que tenha inspirado vocês a aproveitar, né, espelhos que quebram e que a gente às vezes fica sem saber o que fazer. Eu pintei com aquela cor azul ao fundo, passei um dourado por cima e ficou assim. Toda essa arte que foi feito em cima dos quebrados, né, onde estava quebrado, para poder fixar novamente o espelho. E depois de tudo pronto ficou assim. Eu gostei bastante. Daria para usar ele, né, na vertical ou na horizontal. Eu preferi assim. Ficou melhor aqui na minha sala porque ele é bem grande, então eu coloquei ele acima do sofá. E eu gostei bastante do resultado
e achei que ele ficou um espelho decorativo muito bonito. Eu gostei mesmo do resultado. Achei no início que não iria dar certo, mas depois eu gostei bastante. E me diz aí nos comentários se você faria uma arte dessa no espelho quebrado para estar aí aproveitando. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inspirem, porque eu gastei bem pouco, né? Eu usei gesso e depois coloquei, fiz essas pétalas em 3D na massa de biscuit e fiz uma pintura simples com a tinta à base de água e depois passei a tinta metálica da Betume Color dourado por cima. E assim ficou o resultado, gente, eu amei.